Olá, meu nome é Bruna e eu sou estudante do curso de Pedagogia e hoje eu vou abordar um tema que é funções cognitivas do cérebro. As funções cognitivas do cérebro estão divididas em memória, atenção, linguagem, percepção e funções executivas. O sistema cognitivo nada mais é que a relação entre essas funções, desde o comportamento mais simples ao comportamento mais complexo, aquela que exige maior funcionabilidade do nosso cérebro. Eu vou conceituar rapidamente cada função só para a gente ter uma compreensão melhor. Vamos começar pela memória. A memória nada mais é do que a capacidade que nós temos de registrar informação, armazená-las para a gente usar no presente. Então, essa é uma função cognitiva muito importante, porque a gente usa ela durante toda a nossa vida. A atenção é uma função muito complexa e o nível dela é determinado pelo comportamento. Para que a atenção seja bem advinda, é importante que o foco seja mantido. A atenção, ela pode ser dividida entre seletiva e atenção dividida. A seletiva é quando uma pessoa escolhe o estímulo que ela quer prestar atenção. Por exemplo, quando a gente está lendo um livro e a televisão está ligada. Então, a nossa atenção está voltada para o livro, mesmo que a televisão esteja ligada. Agora, a função da atenção dividida é a capacidade que a pessoa tem de prestar atenção a mais de um estímulo. Por exemplo, andar de bicicleta e conversar com uma pessoa do nosso lado que esteja também andando de bicicleta. A percepção é uma função cognitiva onde o indivíduo é capaz de formar e distinguir os estímulos vindo de um ambiente através de órgãos sensoriais e poder dar um significado para elas. A linguagem, esta é uma função que também utilizamos muito, que inclusive utilizamos todos os dias e na maior parte do nosso tempo. Utilizamos a linguagem de maneira oral, que é aquela conversando, ou a escrita, lendo ou escrevendo um texto. Agora nós vamos falar das funções executivas. Inclui um contexto neuropsicológico, que utiliza as atividades cognitivas pela execução e planejamento de tarefas. Abrange nessas atividades a tomada de decisões, a lógica, o raciocínio, as estratégias e as soluções de problemas. Estes processos cognitivos também são produzidos diariamente. Com o intuito de entender melhor alguns comportamentos do nosso cérebro, o psicólogo Walter Mischel criou o famoso teste do marshmallow. O que era esse teste? Ele convocou algumas crianças de várias idades, colocava essas crianças dentro de uma sala e oferecia para elas um marshmallow. E aí ele falava com essa criança que a criança ela poderia comer aquele marshmallow na hora, ou se ela esperasse que ele sairia da sala, e que se essa criança esperasse ele voltar, ela ganharia 2 marshmallows. Então, ele quis testar o autocontrole dessas crianças. A medida do autocontrole e a capacidade de adiar recompensas. O psicólogo, então, chegou à conclusão com esse teste que as crianças que conseguiram resistir ao marshmallow apresentaram uma estratégia de atenção ao fechar os olhos, esconder-se debaixo da mesa ou cantar uma canção. Essas crianças estariam tirando o foco da tentação. Elas eram capazes de distrair-se pensando em outra coisa ou praticavam outra atividade como forma de adiar a recompensa por mais tempo. O psicólogo estava inicialmente interessado nos vários estilos cognitivos que as crianças iriam usar para adiar a gratificação e obter mais sucesso. Então, o que nós podemos concluir através do vídeo que foi mostrado como forma fundamental do trabalho? Que muitas crianças, algumas elas chegavam até cheirar, passar na boca para sentir o cheirinho, para sentir o gostinho. E nós vimos até que as crianças menores, elas não conseguiam adiar, para ganhar a recompensa. As crianças maiores, elas conseguiam, elas tinham esse discernimento de saber esperar que elas ganhariam 2 no lugar de 1. Então, o que a gente pode concluir com esse estudo? Que algumas crianças apresentaram as melhores estratégias e eram mais capazes de controlar
os impulsos imediatos para uma recompensa de longo prazo. O estudo não demonstrava se essas habilidades foram aprendidas ou se eram inatas. Das 600 crianças participantes desse teste, somente a minoria comeu o doce imediatamente. E cerca de 1/3 dos restantes conseguiu resistir à tentação durante 15 minutos e ganhar o segundo marshmallow. Mas este não foi o fim do teste, pois o psicólogo acompanhou o crescimento dos participantes, procurando verificar de que forma suas vidas foram estruturadas. E as crianças que aos 4 anos de idade conseguiram atrasar a recompensa durante o seu crescimento mostraram-se adolescentes mais competentes, tanto cognitivo quanto socialmente. Alcançaram maior desempenho escolar e evidenciaram liderar melhor com a frustração e com o estresse. Também observou-se mais tarde que essas crianças foram mais bem-sucedidas na escola e nas suas carreiras, e nos seus casamentos e na sua vida. Então, as funções executivas estão ligadas diretamente no desenvolvimento das crianças, pois elas começam a se desenvolver ainda na infância, por volta dos 4 anos de idade, e ela vai até o final da adolescência, que é cerca de 25 anos. As funções executivas estão ligadas diretamente também no processo educativo, pois no momento em que essas áreas estão sendo formadas, o aluno adquire maior capacidade de solucionar problemas, de analisar e de controlar comportamentos, além de melhorar a memorização de curta duração, raciocínio abstrato, gerenciar respostas emocionais, entre outros. E mais ainda, colaboram com o estudante quando precisam encontrar soluções, conduzir e elaborar estratégias comportamentais nas mais diversas situações. Elas ainda, as funções cognitivas, principalmente as funções executivas, têm um papel muito importante no desempenho também acadêmico, porque ela dá ao aluno a capacidade de autorregular o seu comportamento e, junto com a motivação e alta eficácia, elas ajudam para uma melhor aprendizado. Se pararmos para analisar, hoje temos muito mais estímulos do que se tinha antigamente, de vários modos. Então, é importante que o aluno de hoje saiba quais estratégias ele deve usar e o que ele vai fazer para processar esse tanto de informação e esse tanto de estímulo que se tem hoje. Diante da importância do desenvolvimento dessas funções, pesquisadores têm se empenhado a desenvolver programas a fim de estimular o desenvolvimento das funções executivas, pois elas podem e devem ser ensinadas na escola, pois por meio dessa atividade devidamente adequada é possível proporcionar desenvolvimento de tais habilidades nas crianças. Então, concluindo, podemos dizer que todas as tarefas que diariamente realizamos necessitam da atividade cerebral, seja numa tomada de decisão, seja numa memorização ou até mesmo numa linguagem. Para ler e compreender um texto, para anotar um recado para um colega, reconhecer alguém e lembrar o seu nome, calcular o orçamento doméstico, conversar com uma pessoa, saber que amarelo é uma cor de um carro e um carro é um meio de transporte, lembrar o caminho de casa. Essas são algumas pequenas funções básicas que o nosso cérebro faz no dia a dia. E quando essas habilidades não se desenvolvem corretamente ou ficam comprometidas, por algum motivo, inúmeros são os problemas que podem acarretar na formação do sujeito. Então, concluindo, eu termino com uma frase de Charles Chaplin: o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive a felicidade.